Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, uma boa noite a todos. Iniciando mais uma live FuteClass especial, hoje com o treinador de futebol, Adilson Batista. Aproveite para se inscrever no canal e seguir o nosso Instagram agora conosco, do FuteClass. Boa noite, professor. Boa noite, Caio. Tudo bem? Tudo me escutando perfeito aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Escutando bem. Tranquilo. O pessoal que estiver nos assistindo aí pode ir informando qualquer detalhe técnico para a gente corrigir. Professor, só tenho que te agradecer, estou te enchendo o saco aí Não, há já algum tranquilo. tempo, tentando marcar, realmente porque sou um admirador de muito tempo do seu trabalho, da sua personalidade como comandante. Acho que é uma vivência muito grande e eu não podia deixar também de trazer o senhor aqui para a página do FuteClass para a gente poder compartilhar um pouco desse conteúdo. Então só tenho que te agradecer aí por finalmente ter cedido esse tempinho aí para a gente. Eu que agradeço. Fique à vontade. Disponha, Caio. Tranquilo. Grande abraço. Dá um abraço aí para o William Farias, está entrando, um atleta de futebol, já esteve aqui conosco. Professor, então vamos lá, vamos fazer um bate-papo bem tranquilo aqui sobre tática, sobre liderança, que nossos aspectos são mais acadêmicos. Hoje é a nossa live de número 71, desde que iniciou esse período de isolamento social com diversos profissionais. Professor, vamos falar um pouco sobre organização ofensiva. Outro dia eu vi uma live você comentando um pouco acerca da saída de três, né, também chamada de saída lavoupiana, e ela tem algumas razões de ser, né? Entre essas razões de ser, ela tem a questão que quando você sai com três jogadores, a tendência é que o adversário avance só dois para marcar, ao invés de três, fosse uma linha de quatro. Isso faz com que você consiga avançar no terreno com menos passes. Além disso, outra razão de ser é o avanço de dois laterais e uma eventual superioridade numérica no meio. Mas o que eu observo às vezes, eu queria a opinião do senhor, é que para isso acontecer tem que ter uma qualidade de passe muito grande dos zagueiros e principalmente desse volante, porque não adianta chegar no meio-campo e essa bola quebrar depois, né? Como que você vê aí as vantagens e desvantagens dessa saída de três? Eu confesso que eu não gosto, Caio. Porque geralmente você, para fazer uma saída de três, vamos reportar e fazer com que as pessoas memorizem. O Flamengo, recente. O Ilharão vem, você abre o Marinho e o Rodrigo Caio. Geralmente, um volante ele é mais técnico, ele tem um passe melhor do que os dois defensores. Geralmente. A não ser que você tenha o Luizinho, um Aldair, um Mauro Galvão, enfim. Né? Os Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, meu amigo lá, o Geraldão, enfim. Eu nunca gostei da saída de três. Às vezes, a saída de três, você pode induzir como o Diniz fazia. E se você pegar um gol dele contra o Água Santa recente, você vai ver essa saída de três, onde ele te provoca, te induz, para aí esse jogador que foi lá, o Alan, no Atlético Mineiro, fazia isso muito bem no Fluminense, tá? Aqui no Atlético Paranaense, ele fez com um Wellington, o próprio Camacho, aí ele te induz para você ter esse espaço no meio. E você não cria superioridades tendo 3 contra 2. Não existe essa. E eu já não gosto, porque o lateral, os dois laterais aí se chamaria ala, né? Meu amigo, recentemente, que nós perdemos o Vadão, eu tinha um apreço muito grande, porque o começo da minha carreira foi uma aula que eu tive com o Vadão, né? Uma experiência muito agradável, uma troca de informações, e ele me deu material, livros e cadernos, e eu no Mojimirim, então suguei muito o Vadão, e ele teve lá o carrossel com os 3 zagueiros, né? Carrossel caipira, mas eu não gostava daquela saída. Né? Então, até tive, mudando um pouquinho o assunto, mas eu tive até alguns problemas. O seu Juvenal, que o São Paulo, do Muricy, ganhou lá o tricampeonato com os 3 zagueiros. Ele, Deus, adeus, ele chamava eu de Batista. Batista, 3 zagueiros. Eu odiava 3 zagueiros. Então, é um gosto. Né? Eu conheço
Lavolpe, o Guardiola é fã, fez isso com o Mascherano, com o próprio Piquet, mas aí Busquets. Busquets. Então, assim, mas o Busquets é mais, ficava fazendo a triangulação. Muito pouco a saída de três, né? E o Mascherano não deixa de ser um volante, né? Ele sempre foi volante. Então já vai ter uma saída melhor, o Piquet tem uma saída melhor. Eu confesso que não vejo muita vantagem nisso. Eu não gosto. Opinião minha. Respeito, mas eu não gosto. Interessante, professor. Vamos falar agora ainda sobre organização ofensiva, sobre esse termo que está na moda, que é a questão do jogo posicional, né? O Guardiola que você citou aí muito fala que a ordem alimenta a espontaneidade, né? Que a bola vai à posição e não a posição vai à bola. Mas no futebol brasileiro ainda é muito comum ver aquela ideia do lado forte e do lado fraco, né? Ou seja, você aglomera muitos jogadores no setor da bola para ela começar de um lado e terminar de outro. Você acha que isso é devido ao brasileiro ter essa característica de estar o tempo todo querendo tocar na bola, participar do jogo e não ter essa paciência de esperar a bola chegar no setor? Eu acredito muito nisso, né? Que ele gosta de interagir, ele gosta de mudar, mas assim, posicional, posição, funcional, função. Eu fico assim, é a dificuldade da realização, eles entendem. Se eu quero um jogo posicional, se eu gosto do 4-3-3, um exemplo, eu vou criar amplitude com os extremos. E ele tem que permanecer lá, porque vai ter a penetração do meia, né? Aí eu quero criar superioridade no meio, eu vou mandar meu centroavante sair da área, como às vezes a gente vê o Agüero fazendo, ou como o Tostão fez na Copa de 70, ajudando Pelé, Rivelino. A gente está revendo esses grandes jogos aí antigos, né? Então, o Tostão saía muito. Então, aí eu tô nesse jogo posicional, aí eu tô tendo a superioridade sendo criada com a criatividade de um jogador que tem essa liberdade, né? A gente vê muito o Agüero fazer isso. Então, é mais nesse sentido. Interessante. E agora, professor, com relação à organização defensiva, talvez trazendo um pouco desse jogo posicional para a defesa. Muitos treinadores apontam que a gente ainda não se adaptou muito à marcação por zona, né? Às vezes é passado para o atleta que ele marca por zona, mas na verdade ele marca aquela individual por setor, ou seja, entrou no seu setor, faz um encaixe e persegue. Você acha que o mesmo raciocínio para o posicional do atleta querer interagir o tempo todo vale para a defesa, ou seja, do brasileiro ter essa questão do homem a homem, de perseguição e acaba não marcando em zona no conceito estrito do tipologia? Eu acho que a gente não vê mais isso em lugar nenhum no mundo, né? Nem marcando Maradona, nem marcando Messi, nem marcando Pelé. O Zico, eu acho que é setorizado. Você roda as linhas, a gente está vendo muito linha de 5, linha de 4-1, ou linha de 4, linha de 5-1, ou duas linhas de 4, ou 4-3-3, enfim, eu não me apego muito a nisso, mas porque, assim, se você individualizar, eu já cometi esse erro lá no passado, marcando o Neymar individual, duas vezes o Neymar, mas aí se esse atleta te leva para um canto, eu vou dar um exemplo, né? Eu vi em 2003 o Cruzeiro do Vanderlei, uma marcação individual em cima do Alex. Aí o Alex trouxe esse volante junto com os volantes e os volantes penetraram. Criou um espaço onde não existia. Aí eu vi o Alex entrar e ir para o canto do campo. Aí o lateral não fechava, o extremo vinha por dentro, criava dificuldade. Então, eu não vejo mais isso em lugar nenhum. Então, isso para nós já não existe. É evidente, Caio, que alguns são afoitos, alguns não têm a paciência, alguns são incomodados com gritos, com torcida, tem que pressionar. Então, eu acho que tem o momento certo, o lugar certo, a hora certa, o jogador certo para você induzir, para você pressionar, para você roubar, para você fazer o pós-perda, enfim, é a minha opinião. Interessante. Professor, uma coisa que me tocou bastante aí, você falou dos sistemas e colocou, eu não me apego muito a isso. Muito se fala realmente que hoje em dia os sistemas táticos deixaram de ser a principal referência estrutural das equipes, mas muitas vezes a imprensa, o próprio torcedor, às vezes tenta analisar muito por isso só.
Podemos dizer que hoje os princípios de jogo, os comportamentos criados no treino, né, amplitude, profundidade, mobilidade, são muito mais importantes de se observar do que os sistemas por si só? Partindo desses princípios, daí você vai modulando. E aí você vai botando a tua ideia, os teus conceitos, vai levando para o treino. Aí dentro daquilo que você tem, você pode ir alternando, né? O atleta vai te dando muito, né? Às vezes tem atletas que acha que é meia, mas não sabe jogar de costa, não tem um bom domínio, não tem uma boa visão, não consegue enxergar. Às vezes ele é melhor no canto do campo. Isso com o tempo, com os jogos, você... Eu vou dar um exemplo, o Bruno César. O Bruno César no Corinthians, ele trabalhava como meia. Eu cheguei, eu falei, ó, Bruno, eu trabalhava no Cruzeiro num 4-3-3, vou usar os três no meio, né? O Ralf não jogava, eu coloquei Ralf, Paulinho e Elias, e você vai para o lado direito, não sei se você vai lembrar do Bruno Conte, da seleção italiana. Aí Sim. até brinquei com ele, ó, você vai ser meu Bruno Conte. Vai vir para dentro, cortar, porque você tem um belo de um chute e tal, e você gosta de chutar no gol. Ele ficou emburrado, ficou bravo. Foi jogar no Benfica lá, aberto na segunda linha do lado direito. Só por quê? Porque era um jogador com dificuldade de receber de costas, de enxergar rápido, diferente do Everton Ribeiro. Né? O Everton, quando a bola vem para ele já domina com a perna direita, já abre, já clareou já duas ou três opções, o Arrascaeta, o Bruno e o Gabigol. Então, isso depende muito do dia a dia. E aí o atleta vai te dando algumas valências que você vê que ele pode acrescentar, que você vai mexendo aqui, um pouquinho ali, enfim, você tem que observar. Isso é interessante que vai muito do feeling do treinador, né? Às vezes, quando o Claro, atleta não tem característica para uma função, não adianta insistir, né? é perda de tempo, né? Então você não vai cumprir. É por isso que tem jogadores táticos, jogadores que carregam o piano, jogadores que cumprem uma função. Eu tinha no Paraná. O Paraná, no Cruzeiro, ele salvava Fabrício, salvava Ramires, salvava Charles, salvava Henrique, pela inteligência de jogo dele. Então, e não fazia força para jogar bola. O Paraná você colocava na direita, na esquerda, de primeiro, de segundo. Vamos jogar contra o São Paulo. Paraná, vou manter a linha de 4. Eu não quero que essa bola entre no Borges, que o Borges escora. Ele olhava para trás e não deixava ela passar. Pronto. Não precisava marcar ninguém. Ela não entrava no Borges. Então, assim, você dá função para um jogador inteligente, como eu peguei o Gilberto, por exemplo, também, que teve no Cruzeiro, no Grêmio, facilita teu trabalho. Interessante. Professor, vamos fazer uma cronologia agora relacionada a esse tempo, desde a primeira passagem no Cruzeiro, já tem mais de 10 anos, eu me lembro de eu pequenininho na toca, acompanhar, eu lembro do senhor jogando tênis lá, eu lembro direitinho, eu pequenininho lá na Lambrada vendo o senhor jogar tênis. Muito se fala hoje a questão do departamento de análise, né? Uma coisa que cresceu muito no Brasil. Mas até pegando o livro do Ricardo Drubsky para ler já há algum tempo, né? Hoje diretor do Cruzeiro, seu tempo com ele lá, ele coloca que no Brasil os departamentos geralmente tem aí entre 5 e 6 profissionais, quando muito, né? Quando um clube com mais recurso financeiro. Na Europa, alguns departamentos chegam até a ter 30 profissionais. Outro dia eu até brinquei que, por exemplo, a gente está vendo muita saída de jogadores novos agora, Renier, Rodrigo, Vinícius Júnior. Eu acho que o Real Madrid conhece muito mais o jogador do que o próprio Flamengo. Você acha que é uma coisa que a gente precisa evoluir muito, a investimento na análise de desempenho? Eu visitei o Arsenal e eles, quando eu cheguei lá, eles pediram informação de um lateral do Grêmio na época. Ainda era o Wenger. E eles tinham 32 no setor. Então, acho que alguns clubes erram. O Cruzeiro tinha agora recente 2 para na captação do mercado e 2 que acompanhavam o nosso trabalho no dia a dia, e faziam as coisas que nós pedíamos. Então, é um departamento muito importante no processo de captação, avaliação, e o treinador tem que tá sempre presente, né? Até para opinar, para dialogar, para reivindicar, para saberem a ideia também do treinador, o clube, o que o clube precisa, a necessidade do clube. Eu acho que hoje é fácil
as valências que o atleta ideal precisa. Nós estávamos lá na CBF no curso, a gente estuda. O que um bom goleiro hoje? Um exemplo. As valências que o Neuer tem. O que o Neuer faz? Joga adiantado, joga bem com o pé, repõe bem, sai bem do gol, é rápido, é ágil, é isso, é aquilo. Centroavante. O Lewandowski. Então não é... Aí nós estamos no Brasil procurando o grandão ainda. O Parede, o Poste, o Brucutu. As valências que o futebol está pedindo. É simples. Só que alguns estão indo na contramão. Então é um departamento... E tem ótimos profissionais. Então eu até costumava brincar, porque às vezes nessa parte da análise, das estatísticas, dos dados, às vezes chegam algumas informações, Caio. Por exemplo, se você está fazendo um trabalho seu, um relatório, lá de cima do Mineirão, aí eu dou uma dura ou alguém dá uma dura nesse atleta. Esse atleta vai interferir o rendimento dele. E às vezes você não sabe. Eu sei. Eu estou do lado dele. Então, calma com a avaliação. Né? Então a gente tem que... às vezes é muita informação sem necessidade. Ser mais objetivo, ser mais pontual. Enfim, mas tem muita gente boa. Eu trabalhei com ótimos profissionais. Interessante, professor. Agora, trazendo um pouco dessa questão da análise de mercado para a parte de contratação de treinador. Ontem eu fiz um programa Resenha Confit Class, com a novidade que a gente tem, participou o Sérgio Rodrigues, né, presidente eleito do Cruzeiro, o Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, e o Belintani, presidente do Bahia. E a pergunta que eu fiz para eles como dirigentes estatutários, que eu queria transmitir para você, é a seguinte: o Brasil, eu acho que às vezes é um país meio que do modismo, né? Porque quando o cara ele ganhou em 2017, vários clubes começaram a efetivar o auxiliar como treinador, falando, então agora é isso. Passou um ano, o Filipão ganhou, vários começaram a trazer os profissionais os treinadores mais experientes, porque é isso. Agora o Jorge Jesus ganhou, o Santos trouxe um português, o Avaí trouxe um português que já foi, o Red Bull ia trazer um português e depois voltou atrás, veio o Felipe Conceição. Como é que é isso, assim, do treinador ser o cara que forma o projeto do clube e não o contrário? O clube tem um modelo e contrata o treinador dentro daquele perfil. Engraçado do clube ter um modelo. Quando você contrata o Guardiola, o que você quer? O Guardiola vai fazer jogar bola. O Guardiola fez o Bayern jogar bola, o Guardiola fez o Barcelona jogar bola, o Guardiola fez o City jogar bola. Então vai muito... Você está contratando... eu gosto de propor o jogo. O Corinthians... Digamos que o Corinthians me contratou errado. Porque ele tinha um Mano, que é mais reativo, mais conservador, mais defensivo, mais na espera, mais posicional. Eu não sou assim. Né? Então, eu não tenho culpa. Né? Então, é quem está contratando. Agora... eu já tive experiências de jogar lá Mano Menezes. Né? O Joinville me ensinou muita coisa. O América me ensinou a jogar no contra-ataque. Né? Então, aí eu abri o livro lá do Simeone, né? O Manual Simeone, e vamos embora. Então, assim, eu acho que é importante esse treinador ele ter diversas maneiras de trabalhar. Né? Claro que ele tem a sua filosofia, a sua metodologia, os seus princípios, os seus métodos, os seus gostos. Né? Eu não gosto de centroavante e trombador. Eu não gosto. É uma opinião minha. Né? Às vezes, num campeonato mineiro fechado, com campo ruim, aí, vamos botar lá, tá fechadinho, vamos tentar uma cavadinha aqui ali. Enfim, às vezes é válido. Mas respeito quem gosta. Então, às vezes, o dirigente, as escolhas deles têm 4, 5 nomes, tudo é um diferente do outro. E esse modismo é culpa deles. A imprensa hoje, você vai contratar um treinador, aí entra uma influência digital, que nunca viu uma bola, não sabe escrever bola. Aí entra um chefe de torcida, que também nunca viu uma bola. Aí entra um cara da imprensa, que, não, esse cara é assim, viu? É o que o Guardiola falou esses dias. Se a bola tivesse entrado lá, vocês estavam falando bem do Zidane.
Aí, mas a bola bateu aqui. É assim o futebol. Então, eu assim, tem coisas que a gente releva, cara. Interessante, professor. Agora vamos falar um pouquinho sobre liderança, né? Eu imagino que ao longo da sua carreira foi aprendendo bastante com isso, né? Até o fato de ter sido ex-jogador, sempre um atleta com esse perfil de líder. Como que você foi moldando a forma de divulgar a escalação das suas equipes, né? Eu gosto do exemplo do Alex Ferguson, porque ele conta que ele foi mudando isso ao longo da carreira dele. Por exemplo, em determinado momento ele começou a divulgar a escalação só no dia do jogo, porque se você divulga muito antes, os atletas que já sabem que não vão jogar já não treinam tão bem, né? Podem ficar desmotivados. Depois ele adotou de no dia do jogo, no almoço, ele chama um que não vai, cada um que não vai jogar, ele chama na sala dele. Mas aí depois de um tempo também não começou a dar certo, porque a hora que batia no ombrinho, ó, o professor quer falar com você. Aí eu caí, já sei que eu não vou jogar. Como é que você foi moldando isso ao longo do tempo e a melhor estratégia de divulgação? Não, eu já começo na terça-feira, né? A gente já tem um trabalho de correção, aí tem um trabalho de recuperação, e dentro já desse trabalho que a gente já inicia na terça-feira, eu já vou moldando. Evidente que os trabalhos, a gente trabalha as linhas dos comportamentos com todos, a gente quer que todos tenham essa sintonia, mas eles já vão sentindo que ao longo da semana já sabem quem vai jogar. Então, eu deixo bem claro, e tudo é rendimento, é competição, e é questão de profissionalismo. Então, ganhe o seu espaço, aproveite sua oportunidade, busque, melhore, se recupere, questão de peso, de comportamento, jogo anterior. Eu acho que a gente tem que deixar todo mundo atento, alerta, para que você escalhe os melhores. Né? Você quer ganhar, a competição ela tem que ser saudável, deve existir o respeito. Então, já desde a terça-feira, eu já começo a esboçar. Eu faço muito trabalho, sempre faço um trabalho tático, um trabalho de comportamentos, que eu acho que é importante. E o pessoal já vai sabendo quem vai jogar. Isso aí nunca teve mistério, nunca tive problema com isso. Interessante. Professor, ainda sobre essa relação com os atletas, eu estava lendo um livro do Carlo Ancelotti e quem trabalhou com ele fala que ele tem essa arte da relação interpessoal muito bem desenvolvida, de tratar o jogador não como patrimônio do clube, mas como ser humano. Ele tem até um caso que eu gosto de relatar, que ele tinha um jogador, acho que no Milan, que o jogador não estava jogando nada, né? E aí ele foi conversando, o jogador deixou escapar que tinha um casamento marcado, aquilo estava na dúvida na cabeça dele, aí o Ancelotti conversou, ó, siga seu coração. Acabou que o jogador desmarcou o casamento, foi pro jogo, jogou pra caramba, voltou a atuar bem. Como que é essa coisa de dar uma opinião na vida pessoal sem ser muito invasivo? Como é que o treinador tem que lidar com essa, de criar amizade com o atleta a esse ponto, de dar uma opinião tão particular? E eu sei de várias histórias do Ancelotti, ele é assim mesmo, né? É um paizão, o pessoal gosta muito dele. É que cada um tem um jeito de ser, né? Eu tento ajudar. Eu tento que o atleta cresça profissionalmente, que ele tenha responsabilidade, caráter, respeito à família, lá a sua esposa, dê atenção para os seus filhos, cuide da educação, dos valores, cuide com o dinheiro, invista, né? Ajude seus pais. Isso eu estou sempre aconselhando, né? Eu recentemente aí chamei a atenção de um menino que comprou um carro fora da curva aí no Cruzeiro, chamei a atenção, que era para ele ter cuidado, então, para não se iludir. Então, a gente aconselha. Agora, é a nossa voz, sai dali, tem 5, 6 amigos, né? Que a gente sabe que é só para usurpar e levar para o outro lado. Tem pessoas que pensam em tirar proveito da condição do atleta. A gente fica triste, porque vários com dificuldades aí que a gente tem amizade, que estão passando necessidade, porque não tiveram uma cabeça boa. Eu tive essa experiência com o Filipão me ajudando, com o Enio Andrade me ajudando, o seu Carlos Alberto Silva, o Nelsinho, o Levir. Então, eu acho que é um dever, né, do professor. A gente tá alertando esses meninos, né? Eles ainda não sabem nada da vida. Então, às vezes se ilude com um momento e vai ter.
vai ter vitória, vai ter derrota, vai ter pressão, vai ter cobrança. Eu cresci muito, Caio, com as lesões. Eu tive várias lesões, isso me ensinou muito. Quem são os meus amigos, que é a importância da família, né, de você ter um berço, os pais, né? Então, é o que a gente passa para eles, né? A obrigação nossa é orientá-los nesse sentido. Interessante, professor. E ao longo dessa carreira sua, né, como atleta e como treinador, como é que você foi observando a mudança de comportamento dos jogadores? Porque há quem diga que os jogadores, como um reflexo da sociedade, são um pouco mais frágeis. Às vezes você vai corrigir alguma coisa, ele leva para o lado pessoal e começa, ele não gosta de mim. Você percebeu isso ou você acha que os jogadores são maduros também para receber críticas? Eles não têm paciência, né? Eu tenho filhas, né? Eles não têm muita paciência, não sabem aceitar ou não. Às vezes o próprio enfrentamento, a adversidade machuca. A gente olha hoje aí, eu vou fazer 30 anos de casamento, a gente vê 6 meses a turma se separando, né? Porque tem que relevar, tem que ter um pouquinho de paciência, tem que ter compreensão, tem que ter o diálogo, tem que entender, tem que relevar, um monte de coisa. E vale para o profissional. Então, tá muita impaciência, né? Estão tudo acelerado. Sai do treino, você apita um treino, hoje some. Antigamente a gente ficava dando um pique, a gente batia 70 faltas, ia lá, batia um pênalti, ou fazia lá 20 tiros de 20 metros. Então, hoje já tem que ir lá ficar na mídia social, tem que atender não sei quem, tem que fazer não sei quem, e o foco, às vezes, tá fora, né? Porque ele lê tudo, ele acha que sabe. Aí lê um texto, ele acha que sabe. E não é assim, né? Então, mas a gente tem que conviver, tem que ter paciência, faz parte do jogo. Agora, complementar bem nesse ponto aí que você falou da questão do celular, que essa é uma pauta que eu tenho discutido praticamente com todos aqui, tem realmente repetido essa pergunta, porque depois eu quero escrever até um artigo sobre isso, porque eu acho que é muito importante, que é a questão dessa geração anos 2000, né? Você trabalhou com muitos agora, e eu vi até alguém titulando outro dia que eu tenho adotado, que a geração melhora os momentos, eles não têm paciência para assistir um jogo completo, eles só querem tudo mastigado, é a geração miojo, né? Tudo instantâneo. Qual que é o verdadeiro desafio do treinador com essa geração? É perdido? O que você acha que pode ser feito? Olha, Caio, você foi muito bem, né? Tudo mastigado. Então, você vai iniciar a semana, você tem três, quatro. A gente já fez 3, 4 vídeos do adversário, aí deu comportamento defensivo, do meio, do ataque, jogou individuais, falou isso, aquilo. Daí chega lá, ele levanta a mão para bater o escanteio e bate rasteiro. Então, assim, é um negócio que a gente fica, assim, às vezes triste, cara, triste de você falar, explicar, mostrar. Eu interajo muito com eles, até para despertá-los, para ver se estão atentos. O que era para fazer aqui? O que foi pedido aqui? Por que você fez isso aqui? O que nós trabalhamos aqui? Então, assim, não tem como esconder. Eu recordo aqui, um jogo contra o América, por exemplo, Cruzeiro e América. O América com uma linha bem alta, né? E eu trabalhei essa bola desde a defesa para o giro do Jonathan Robert. E ele girou umas 10 vezes. E a bola não foi metida. Eu mostrei o giro dele. Eu falei, mas por que a bola não entrou? Ah, mas, viu? Não tem desculpa. Então, assim, hoje você desarma eles mostrando. Eu trabalho muito com câmera aberta. Ali não tem como mentir. Isso o jogador fica louco. Né? E poucos da imprensa vê, poucos torcedores enxergam, os comentaristas não vai enxergar. O que a gente vê não enxerga. Difícil. Realmente tem que ter um estudo psicológico, mental, desde cedo, né? Talvez da base. Mas agora, professor, eles não passam muito tempo assistindo o jogo, né? Isso é fato, assim, já não é a geração melhora os momentos. Em contrapartida, eles jogam muito videogame de futebol, né? Claro que não substitui. Mas você acha que de alguma forma o videogame e o futebol ali tá mexendo
uma configuração tática? Pode ajudar o atleta a familiarizar com algum sistema, alguma coisa, ou é bobagem? Ó, eles estão dando risada, brincando. Ah, o Michael Jordan, ele, ele volta para casa e fica revendo o jogo dele. Isso é profissionalismo. Por que ele virou? Aí você olha os grandes tenistas, o Federer, o Agassi, o Nadal. Esses caras vivenciam o esporte deles. Eu já joguei com um atleta, porra, eu detesto futebol. Eu falei, vai trabalhar de pedreiro, meu amigo. Vai lá ralar. Então, assim, é a tua profissão. Né? Não é porque é a minha profissão. Eu amo futebol. Eu adoro futebol. Eu vejo futebol. Eu gosto de futebol. Eu adoro dar um treino. Eu adoro elaborar um treino. Aí você chega lá, o cara fica de brincadeira. O Barcelona não tem chute a gol. Como é que ele faz gol? Só que entra no rondinho deles, no bobinho deles, para o torcedor entender, eles fazem 30 minutos sérios. Aqui o nosso fica dando risada, brincando. Concentração Então, no alto. essa é a diferença. É foco, é concentração, é fazer com seriedade. Né? Então, a gente fica triste com o comportamento de alguns. Né? Aí você, quando trabalha com o Rogério Ceni, com o Rivaldo, com o Gilberto, o Edmundo, isso dá gosto. Né? É prazeroso você trabalhar com pessoas que são profissionais. Então, às vezes eu fico vendo essa geração e ela tem que aproveitar essa oportunidade. Sabe por que essa geração joga? Porque os melhores jogadores estão na Inglaterra, o segundo melhor jogador está na Alemanha, o terceiro está na Espanha, o quarto está na França, o quinto está em Portugal, o sexto está no leste europeu. E aí está o veterano aqui de 40 anos jogando bola e essa piazada tem chance. Senão eles não iam ter chance. Só que eles não concentram. Interessante, interessante. É realmente essa questão da concentração é o grande desafio. Agora, professor, outra situação é muito colocada, né? O senhor jogou na década de 90, acho que quando o senhor parou ainda tinha o Instituto do Passe, né? Que foi extinto pela Lei Pelé em 1998. Após o fim do passe, uma classe que ganhou muito força no futebol são os intermediários de atletas, né? E o Alex Ferguson, no livro dele, claro que ele está colocando uma realidade europeia, ele fala que ele pegou horror ao intermediário porque acaba que às vezes eles se colocam muito entre ele e o atleta e ele quer ter uma relação próxima com o atleta e não consegue. O Harry Redknapp, que é um treinador inglês, também tem uma situação que ele fala que antigamente, né, lá na sua época, quando o atleta não estava jogando, ele buscava um diálogo saudável com o treinador. Pô, professor, por que eu não estou jogando? Onde que eu posso melhorar? Hoje não. Eles ligam para o empresário liga para o diretor do clube vai pressionar o treinador. Você acha que isso atrapalhou realmente também o treinador? Perdeu um pouco de força ali na relação com o atleta? Antes de te responder essa pergunta, eu também sou na época do passe, eu tive que comprar o meu passe e nós não éramos escravos. A gente não sabia quando chegava um clube para nos comprar e a gente ficava na mão do clube. Nós não tínhamos empresários, as dificuldades eram maiores para renovar um contrato, a gente tinha que aceitar muita coisa, enfim. Mas graças a Deus eu acabei comprando meu passe, fiquei livre. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Em relação à tua pergunta, às vezes sim, tem determinados clubes que são barriga de aluguel, de empresário, que o empresário bota 15, 10, 12 jogadores, e aí você tira um, dois, três, esse empresário liga para o dirigente vem falar com o treinador. E isso acontece em clubes aí que não conseguem bancar, viram um refém, e é uma situação desagradável. E o treinador virou como o professor hoje. Hoje o aluno joga lápis, papel, régua, bolacha no professor, o pai dele vai lá, a diretora manda o professor embora, porque o pai está pagando. Então, os valores, os conceitos mudaram. Né? Nós viramos refém de torcida organizada, que deveria ir em Brasília, né? Lá, cobrar dos políticos. Nós viramos refém de mídia digital, nós viramos refém da imprensa, nós viramos refém de empresário. Tudo errado. Os valores se inverteram. Então, que agora chega lá um São Paulo, exige isso, aí você, né, muda, mas aí tem que chegar de fora. Felizmente, a gente tem algumas coisas que atrasam o futebol brasileiro.
Agora, professor, sobre disciplina, né? A gente tem visto no Brasil recentemente, eu não vou citar nomes, mas vários treinadores sendo criticados com relação a um excesso de rigor com algumas coisas, né? Por exemplo, o horário de almoçar, quando um termina de almoçar, tem que pedir autorização do capitão, ou então esperar todo mundo terminar. E tem sido feita uma discussão muito grande, mas assim, se a gente vai ler, o senhor também estuda muito, lá na Europa é assim, né? O Guardiola lá estava incomodado com os atletas do Bayern de Munique que saíam do jogo e demorava 2 horas, 3 horas para comer alguma coisa, porque queria jantar fora com a família e ficava bravo, porque a recuperação começa ali 30, 40 minutos depois. Por que você acha que a gente não está nesse nível aí de cultura mesmo, de entender que tem que ter disciplina, que tem que ter uma situação mais organizada? Essas normas deveriam ser mostradas já para o atleta ou para o empresário antes dele assinar o contrato. Aqui funciona assim. Então, são normas que devem ser redigidas lá para o próprio clube, estatuto do clube, organização, organograma do clube, e mostrar. E tem que ser cumpridas. É um atleta. O processo de recuperação, você sabe, precisa ser rápido. Aí não, quer churrasco, quer cerveja. Aí tem jogo na quarta. Sabe, tem que entender, é um atleta. Ele precisa entender isso. Tem férias, tem folga, né? Depois dos 35 anos, nossa, tem a vida inteira ainda, tem mais 50 anos para viver. Então, se sacrifica em alguma coisa, é a função do atleta. Então, eu vejo que é questão de comando. Agora, o atleta tem que aceitar, cumprir. Interessante, professor. Agora vamos falar um pouco mais sobre base, né? Eu estava discutindo com o Léo Zagueiro, seu ex-comandado, grande figura, esse é realmente uma grande referência, né? E a gente estava comentando como é que os atletas jovens hoje se espelham em questões muito fúteis dos atletas que são ídolos dele, né? Todo mundo que já com 14, 15 anos já se acha profissional, já quer botar o brinco do Neymar, já quer a tatuagem, o carrão, o, a questão de ouro, o cordão de ouro, né? E ano passado eu fui num jogo sub-10 do Cruzeiro na Toquinha, me chamou a atenção a hora que um coleguinha de 10 anos foi conversar com o outro, ele botou a mão na boca para falar assim. O jogo nem televisionado era. Ele faz por quê? Porque ele vê o ídolo dele fazendo, né? Você acha que falta os atletas profissionais, esses ídolos, prepararem melhor a imagem deles para dar melhores exemplos para esses atletas mais novos se espelharem em coisas mais interessantes, mais positivas do que essas questões mais banais? O Caio, meu ídolo é o Zico. Então, os exemplos que o Zico nos deu é o que a gente segue. Então, eu nunca vi o Zico de brinco, nunca vi o Zico tatuado, nunca vi o Zico agredindo, nunca vi o Zico chutando alguém, sendo expulso. Então, cada um escolhe uma linha, né? Então, o Léo é um bom exemplo, né? Um ótimo profissional, um menino dedicado, sério, comprometido, que serve de exemplos aí para os mais jovens, né? Lá para o Kaká, para o Edu, para o Arthur, para todos aqueles meninos lá, o Pedro, o Jadson, enfim, o Alexandre, o Maurício. Então, a gente tá carente de ídolos, né? Nosso último ídolo aí era o Guga, né? E a gente vê uma linha do Guga também muito boa, Ayrton Senna, grande Pelé, o exemplo de ser humano, de vida. Então, nós estamos carentes. Infelizmente, existem, e o Brasil acabou pecando, né? Transformando alguns aí, e as pessoas querendo imitar o lado ruim, que é coisa desagradável, e o clube deveria ser mais enérgico em relação a isso, né? Interessante. E agora falando de seleção de base, professor, você acha que a seleção, por exemplo, sub-15, quando um atleta é convocado e às vezes ele não tem um emocional, né, para chegar na granja, ver aquela estrutura toda, você acha que ela pode atrapalhar um pouco a formação desse cidadão, desse atleta, do fato dele deslumbrar muito? Eu vou te relatar um negócio, cara. Eu trabalho desde 2001. Eu sou treinador de futebol. Eu tive somente o Ney e o Galo, que me perguntaram sobre dois atletas. Então, às vezes falta mais informação, mais trocas de informações
do que ficar levando este ou aquele jogador deste ou daquele empresário. Infelizmente, o Brasil ainda vive esse tipo de situação. Nem sempre é os melhores, nem sempre é meritocracia. Nós tivemos recente aí o Tite com a meritocracia, sendo o treinador da seleção brasileira, porque vivia um grande momento, foi campeão lá da Libertadores, do mundo brasileiro, bi-brasileiro, estava fazendo um grande trabalho lá no Corinthians. Então, a gente sempre porque querem esse, querem aquele, tem que levar esse, tem que levar aquele. E a gente que dá treino, eu vi cada atleta ser convocado que, pelo amor de Deus, a gente fica assustado. Falando sobre a educação desses atletas, professor, dos 648 praticamente clubes brasileiros, quase 400 e tantos não têm o certificado de clube formador da CBF, né? E para o clube obter esse certificado, dentre algumas comprovações que ele tem que fornecer, é o comprovante de matrícula e boletim escolar. Se a gente fizer a conta para baixo desses 400 que não tem e multiplicar, vamos supor, claro que um clube grande tem muito mais do que 90 atletas na base, mas jogando o mínimo, né? Vai dar quase 37 mil atletas que a gente não tem certeza se tem acesso à escola. Com que tristeza que se analisa esses números. É como lá os 3 mil que fazem um teste, um vinga, né? Isso é um estudo também. Nosso amigo lá, o Israel, o Júlio Professor Medina. Medina, Zé Guilherme, enfim. Tem tanta gente aí que eu gosto, Rodrigo Leitão, tanta gente que eu gosto. A gente tem que se preocupar com esses 2.999. Não é com esse um, né, que vai lá fazer o teste. Então, o problema é sério dos governos. É o governo que hoje a gente está vendo aí essa pandemia, dos hospitais que poderiam já estar prontos, de um atendimento. O Marcelo Moreno, quando nós tentamos, ele já estava em janeiro, lá em Dubai, já tinha saído da China, os governantes já sabiam dessa pandemia, mas teve carnaval, teve festa, teve bagunça. Então, assim, aí eles querem essa roubalheira, aí não dão educação para o povo. É o que ele quer. O problema nosso chama-se educação. Enquanto não investirmos, não é nem só o 10% do PIB na educação, a gente vai ter esse país assim, desigual, de analfabetismo, falta compreensão, falta entendimento, para tudo. Não é só o futebol. O futebol é o reflexo da nossa sociedade. Interessante. Continuando sobre a base, professor, a própria Universidade de Futebol coloca muito a questão da pedagogia de rua, né? O Zé Guilherme, Israel, todos que você citou aí, que ainda existe, né? Um pouco, principalmente pelas praias, mas que está acabando, né? Processo de globalização, carros, violência e outros aspectos. Na Holanda, muito se utiliza outros esportes, principalmente naquela fase de aquisição motora de 9 a 12 anos, né? Estava lendo que o Ajax é obrigatório ter natação, ter judô. Você acha que com o fim da pedagogia de rua a gente vai ter que adotar um pouco também disso para dar uma coordenação motora melhor para esses atletas? É o que eu costumo brigar lá com os alunos. Tem que ter o futebol de rua, porque na rua nós tabelava com muro, com asfalto, isso, aquilo, cara. Meu, o Toni Kroos e o Modric nunca tiveram futebol de rua. Nunca. Você acabou de relatar, eles tiveram natação, tiveram piano, tiveram basquete, tiveram vôlei, tiveram handebol, tiveram golfe, tiveram boxe, tiveram taekwondo. Então, interagir essas coisas. É o que o Ajax tem. O conceito do Ajax é TIPS, né? Technical, inteligência, sprint e personalidade, né? É o TIPS que eles falam. Então, eu queria ter nascido agora, com uma escolinha. Eu não ia ficar no celular. Eu ia lá para a escolinha, campinho, graminha sintética, e eu aprender a dominar, aprender a passar. A gente, campo ruim, barro, chuva, só buraco, toceira, né? E viramos jogador, viramos atleta. Pela dedicação. Aí entra, Caio, aí entra as horas-aulas, né? Aquelas 10 mil horas para formar um grande profissional, você sabe. Então, repetição, treino. Como é que você vai melhorar os juniores
sendo que eles têm poucos jogos. Agora que está tendo lá a Taça Rio, está tendo a Taça Porto Alegre, a Taça São Paulo, mas vamos dar um exemplo. A Taça São Paulo, o Cruzeiro vai jogar lá 5, 6 jogos. Ele joga 2 jogos lá contra time ruim lá de cima, né? Aí pega um lá, digamos, pega o Figueirense, aí ele pegou o Oeste e saiu. O Oeste. Então, assim, quer ter um confronto, ele tem que, o Cruzeiro, ele tem que ir lá jogar com o Barcelona, tem que jogar com o Ajax. Eu jogo tênis, cara. Você lembra? Eu jogo com um menino, o Prestão, eu tomo 6-0, 6-0 e 6-0. Esse cara ganhava do Guga até os 18 anos. Então, como é que eu tô crescendo? Não adianta eu jogar com o meu irmão, né? Não adianta eu jogar com o Charlinho lá, quando que era o Charlinho mancando, deixava ele dar 2 kicks na bola ainda. Então, assim, para a gente melhorar, a base vai melhorar fazendo intercâmbio, treinando com o profissional, treinando com os reservas do profissional, tendo um jogo decente. Eles não jogam contra ninguém. Eu dei treino para 12 agora no Cruzeiro. Eu fiquei apavorado. Como eles precisam melhorar. Eu estava fazendo trabalho analítico. Depois dos treinos, eu tinha que, desde lateral, como cabecear uma bola. Ó, o Everton, lateral direito, foi pro Bragantino. Você vê, sai do Cruzeiro, seleção brasileira, que deu a caneta no Neymar. Ele é reserva do Aderlan, não joga no Bragantino. Por que ele não joga no Bragantino? Porque ele tem algumas deficiências. Isso tem que ser corrigido lá. E não é só com joguinho, só com campinho. Você tem que mostrar. Então, ó, fiquei apavorado. Professor, você não acha que isso é um reflexo? Eu não sei se esses atletas da geração que você pegou ainda vem um pouco da pedagogia de rua, que até certo ponto é positivo nessa questão de coordenação motora, de domínio, né? Até tem uma frase do Rivaldo que ele fala que ele teve sorte porque na rua dele tinha mais buraco que a dos outros. Mas você acha que talvez essa geração já seja um reflexo desses treinos muito analíticos lá na iniciação? Porque muita gente fala que os treinos das escolinhas são muito chatos, muito analíticos e por aí vai. Você acha que pode ser de lá? Você tem que integrar. Eu confesso que eu não sei como que é os trabalhos, tá? Eu não posso julgar aqui que eu não sei. Eu acho que eu deveria ter tido essa paciência, né? De ter trabalhado nos juniores, né? Eu acho que tem que ser sistema integrado, um pouco de tudo, né? Dentro dos trabalhos, você vai observando, a gente cria trabalho que desenvolve essas questões de tomada de decisão, uma série de coisas que a gente acha que é importante, grau de compreensão, treinos com dificuldades, aí você vai percebendo. Enfim, agora eles precisam melhorar, agora tem que cobrar. Vou dar um abraço pro Tcheco aqui, está nos assistindo. Esse aí foi bom, né, professor? Tcheco do Curitiba, foi meu atleta no Corinthians, grande Tcheco, jogou no Grêmio, gente boa. Treinador Agora, também. professor. Treinador, fizemos uma live com ele aqui, foi bem bacana. Agora, professor, vamos tratar de um tema ainda de liderança, que talvez seja um pouco mais controverso, que é em relação à imprensa. Ela ainda continua sendo o principal meio de se comunicar com o torcedor, mas às vezes é um meio um pouco cruel, meio conflituoso, né? Outro dia a gente colocou uma frase, acho que é do Howard Wilson, que é um treinador inglês, que é lógico que ele está falando de uma realidade europeia também, mas eu me identifiquei muito com ela, que ele colocou assim que os jornalistas e a relação com o treinador é como uma competição de dança, que eles ficam no meio do salão dando tapinha para ele sair. Como é que você acha que o treinador pode conseguir utilizar a imprensa de liderança para conseguir chegar a mensagem no torcedor? Eu acho que os clubes deveriam criar o seu canal de informação, a sua TV, a sua rádio. Eu vejo aqui o Mário Celso Petralha blinda o Atlético. E se a gente for parar para pensar, o que as rádios pagam para o clube de futebol? Nada. E elas transformam crises, fofocas, mentiras, polêmicas e ganham com o clube. Então a gente precisa ter um pouquinho de noção daquilo que a gente quer. Porque lá fora é assim. Eu entrei no Arsenal, eu fui no Chelsea, eu fui lá no Milan, o Leonardo estava lá.
no trabalho tático você não entra. E não tinha ninguém da imprensa. E tudo você vai vender o teu material. Aí, você vê, a própria imprensa mineira foi conivente com a situação do Cruzeiro. Por que ela não falou tudo aquilo que o Fantástico relatou? Já que ela acha que ela sabe tudo. E outra, nós vivenciamos isso aqui. A gente estuda isso aqui. Aí o cara pega o microfone, vai lá no dia do jogo e vai falar de futebol. E acha que é o rei da cocada. Então, assim, o torcedor acredita. Né? Ele acredita. Ele E fica às vezes de forma escutando. muito rasa também, né? Isso aí é o de menos. Isso aí é o que a gente mais ouve, né? A gente escuta tanta besteira, cara. É muita besteira. Aí você olha, pega a É, Inglaterra, aí você pega a Inglaterra, lá tá lá o Thierry Henry, tá o Cardi, tá eles estão tudo lá discutindo, vem para cá, mostra o ângulo, você tem que mostrar a origem da jogada. Isso é legal. É construtivo. Na Argentina você vai, tem muita coisa boa. Portugal tem muita coisa boa. Então, assim, nós precisamos estar muito raso. O nosso é tipo novela, fofoca, intriga. Não vai a lugar nenhum. Professor, Hoje você ficar vendo a televisão, você perde tempo. É só mentira, é só besteira, só não fofoca. aprende nada, né? Você não aprende nada. Estou aqui contigo aprendendo. É muito melhor que eu estar vendo lá. O coronavírus morreu. O que tem de governador mentiroso aí é brincadeira. É verdade. Professor, para a gente encerrar ainda sobre um pouquinho dessa questão, o Carlo Ancelotti ele cita que ele viu muita diferença entre imprensa de um país para o outro. Ele falou que, por exemplo, na Inglaterra se dá mais um pouco essa questão da fofoca, enquanto na Itália eles já se interessam mais pelos aspectos táticos, eles realmente querem entender o que aconteceu no jogo. Ao longo de sua carreira, você foi observando talvez mudanças na imprensa de um estado para o outro, ou todas têm o mesmo perfil? Eu acho que a mais profissional é a gaúcha. A mais profissional. Ela busca entender mais esse aspecto tático, É a, realmente. é a mais profissional. Interessante. Professor, quero te agradecer. A gente já bateu um tempo bacana aqui de prosa. Quero dar uma informação. A gente já tinha conversado nos bastidores, né? A gente aqui do FuteClass, que a gente tem essa pegada mais acadêmica de estudar, de formar conteúdo. Nossa bandeira é essa, né? Transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. A gente vai ter um projeto em breve, que vai ser o FuteClass Imprensa, que a gente vai começar primeiro cobrindo os clubes mineiros e com perguntas mais táticas, com estudo do jogo. Então, assim, acho que vai ser um projeto bem bacana. Foi até legal que o senhor, conversando com você deu bastante apoio para a gente. Então, só quero te agradecer aí. Se você puder deixar um recado, a gente também tem um grupo de estudos aqui com mais de 30, 40 jovens que a gente debate vários assuntos. Um recado de otimismo aí para quem quer trabalhar no futebol, entrar, estudar. Quais as principais dicas aí que você pode passar? Eu vou aproveitar, cara. Eu também estou fazendo várias lives com o Ciro, que é o meu auxiliar, e a gente traz alguns convidados. Fiz lá da Supercopa com o Boiadeiro Charles, fiz do Vasco e Santos com Mauro Galvão e Luizão. Fiz um confronto com o Ajax, Grêmio e Ajax, fiz com o Lipadinha, Batalha dos Aflitos, enfim. Também retratando, recentemente fiz lá com o Ricardinho e o Flavinho, um jogo do Ceará, retratando, e agora eu estou com uma série, Os Especialistas. Eu vou fazer vários jogos da Copa do Mundo de 2018 com aquela imagem da FIFA aberta. Então, a primeira que nós vamos fazer é Argentina e Islândia. Então, tem muito detalhe que eu acho que vai agregar para quem gosta de futebol, sobre o nosso olhar, né? De amplitude, de fechamento, de passe entre linhas, de pós-perda, de recomposição, de sistema, de detalhes que a gente enxerga durante o jogo para o torcedor observar. Então, eu aproveito aí essa oportunidade que você está me dando também, das pessoas acompanhar essa série. E quem gosta de futebol é vivenciar, é rabiscar, anotar e pôr em prática. Né? É uma repetição, coisas que você vê, gente que está vendo aí,
eu vi os jogos da Copa do Mundo de 82, o Brasil, e tinha transição, tinha ultrapassagem, tinha penetração, tinha inversão, tinha compactação. Você olha lá de 70, a recomposição atrás da linha da bola, né, com Pelé, com Rivelino. Não muda, né? Eu sei que a intensidade é outra, o espaço é outro, a dinâmica é outra, a versatilidade é outra, mas não precisa inventar. Então, estudar. É muito legal o trabalho de vocês também. Aproveito para que todos acompanhem, né? Tem muita coisa boa. Estou à disposição, cara, tá bom? Mandar Valeu, um grande professor. abraço para o nosso amigo Mais 30 Gabriel. segundinhos aqui. É só dar um último recado. Você falou no Ciro aí, pessoal. A gente está sorteando um e-book do Ciro aqui que ele passou para o FootClass. E vale a pena, que é treinando o jogo pelo jogo, jogos condicionantes, vale a pena lá. Valeu, professor. Um grande abraço. Um abraço, Caio. Obrigado. Tchau, Beleza. tchau. Boa noite.